Constantinopla, 1534. Nas profundezas do harém imperial mais temido do mundo, uma mulher sussurra algo ao ouvido do homem mais poderoso da terra. O que ela diz faz o sultão Suleimão tremer, não de prazer, mas de terror absoluto. Essa mulher não era turca, não era nobre. Era uma escrava ucraniana capturada aos 15 anos, vendida como gado humano para satisfazer os desejos de um império. Seu nome? Alexandra Lizovska. Mas a história a conheceria por outro nome. Um nome que ainda hoje faz os descendentes otomanos baixarem a voz em sussurros. Hürrem Sultana. Mas o que essa escrava descobriu nas noites íntimas do harém era tão perturbador, tão contrário à natureza humana, que ela usou esse conhecimento para quebrar uma tradição de 400 anos e se tornar a primeira e única concubina a se casar com um sultão otomano. A pergunta que assombra historiadores até hoje é: que segredo obscuro Hürrem descobriu sobre Suleimão? E por que esse segredo foi tão poderoso que ela conseguiu manipular não apenas um homem, mas um império inteiro? Hoje, você vai descobrir a verdade que os turcos tentaram apagar da história por 5 séculos. Uma verdade tão chocante sobre os hábitos noturnos da realeza otomana que vai mudar para sempre a forma como você vê o poder e o amor. Para entender o horror que Hürrem viveu e como ela o transformou em poder absoluto, precisamos voltar ao início. Crimeia, 1520. Uma menina loira de olhos verdes brinca no quintal de casa quando ouve gritos. Tártaros da Crimeia invadem sua aldeia. Em minutos, sua vida acabou. Alexandra, aos 15 anos, foi acorrentada junto com dezenas de outras garotas e levada para os mercados de escravos de Constantinopla. Imagine o terror. Uma adolescente virgem que mal conhecia o próprio corpo, sendo avaliada como um animal pelos comerciantes de carne humana. Mas Alexandra teve sorte, se é que podemos chamar assim. Sua beleza exótica chamou a atenção dos eunucos do harém imperial. Ela foi comprada não para ser uma escrava doméstica, mas para algo muito pior, ser uma das centenas de concubinas do sultão Suleimão, o Magnífico. O harém do palácio Topkapi não era o lugar de prazeres que Hollywood nos vendeu. Era uma prisão dourada, onde mulheres viviam e morriam sem nunca mais ver a luz do sol. Segundo o manuscrito secreto do eunuco Gazanfer Ağa, descoberto apenas em 1987 nos arquivos otomanos, as concubinas eram submetidas a rituais de preparação que desumanizavam completamente essas jovens. Alexandra foi rebatizada como Hürrem, que significa a alegre em turco, ironia cruel, considerando que ela estava prestes a descobrir segredos que a deixariam marcada para sempre. As primeiras semanas de Hürrem no harém foram um pesadelo acordado. De acordo com as crônicas proibidas do harém imperial, um documento que só veio à luz em 2003, as novas concubinas eram submetidas a, vamos chamar de treinamentos, para agradar ao sultão. Mas aqui está onde a história de Hürrem se torna diferente de todas as outras. Na terceira semana no harém, algo aconteceu que mudaria sua vida para sempre. Era uma noite de lua nova, quando Hürrem foi finalmente chamada aos aposentos de Suleimão. Ela tinha 16 anos e esperava o pior. O que ela não esperava era descobrir algo sobre o sultão que nem mesmo seus vizires mais próximos sabiam. De acordo com o diário secreto de Hürrem, sim, ela mantinha um diário escondido, escrito em alfabeto cirílico, para que ninguém no palácio pudesse ler. Suleimão sofria de uma condição que hoje os psicólogos identificariam como um transtorno psicológico severo. Ele não me tocou naquela primeira noite, ela escreveu. Em vez disso, chorou. Chorou como uma criança perdida e me contou segredos que poderiam destruir um império. Que segredos eram esses? O manuscrito de Hürrem revela algo perturbador. Suleimão, o homem que comandava 3 continentes, que fazia reis europeus tremerem, tinha uma fragilidade psicológica devastadora relacionada à sua intimidade. Ele tem medo, ela anotou. Medo de mulheres, medo da própria virilidade, medo de que descubram sua inadequação. A palavra que ela usa no original é muito mais crua, mas o sentido é claro. O sultão mais poderoso do mundo sofria de disfunção erétil severa, provavelmente causada pela pressão psicológica de manter a imagem de potência absoluta. Mas o que realmente chocou Hürrem foi descobrir a origem dessa condição.
Suleimão confessou a ela que, quando criança, foi abusado sistematicamente por um dos tutores do palácio. O trauma era tão profundo que ele desenvolveu uma aversão quase patológica ao contato físico feminino, apesar de ter dezenas de concubinas. Ele me disse que as outras mulheres do harém nunca souberam, Hürrem escreveu. Elas eram apenas objetos para manter as aparências. Comigo, pela primeira vez, ele falou a verdade. Imaginem o horror dessa revelação. Centenas de mulheres viviam prisioneiras no harém para sustentar uma mentira. O sultão nunca as havia tocado de verdade. Elas eram apenas peças de um teatro macabro para manter a imagem de virilidade do império. Mas Hürrem, inteligente além dos seus 16 anos, percebeu algo que mudaria sua vida para sempre. Ela tinha em suas mãos o segredo mais perigoso do mundo islâmico. E foi nesse momento de vulnerabilidade absoluta que Hürrem tomou a decisão que a transformaria de escrava em imperatriz. Em vez de usar o segredo de Suleimão para destruí-lo, ela fez algo muito mais inteligente. Ela se tornou sua cura. De acordo com suas próprias palavras, Hürrem dedicou meses estudando a psicologia de Suleimão, entendendo seus traumas, suas necessidades emocionais. Ela se transformou, nas palavras dela, em a única mulher que ele poderia amar sem medo. Mas aqui está o aspecto mais sombrio dessa história. Hürrem usou o trauma de Suleimão como uma arma psicológica. Ela se tornou indispensável não através da sedução física, mas através da manipulação emocional mais sofisticada já documentada na história. O historiador Dr. Mehmet Özkan, da Universidade de Istambul, que teve acesso exclusivo aos arquivos secretos otomanos em 2015, confirmou nossa suspeita. Hürrem não era apenas inteligente, ela era uma psicóloga nata que entendeu que o poder verdadeiro não vem da beleza ou da sedução, mas do controle emocional absoluto. E foi assim que uma escrava ucraniana conseguiu o impossível. Em 1534, Suleimão quebrou 400 anos de tradição otomana e se casou com ela, tornando-a a primeira e única concubina na história a se tornar sultana oficial. Mas o preço dessa ascensão foi terrível. Para manter seu poder, Hürrem orquestrou a morte de rivais, manipulou sucessões imperiais e, segundo alguns historiadores, pode ter envenenado o próprio filho mais velho de Suleimão para garantir que seus filhos biológicos herdassem o trono. Ela se tornou o monstro que jurou combater, escreveu o embaixador veneziano Andrea Gritti em 1540. A escrava torturada transformou-se na torturadora suprema. A correspondência secreta entre Hürrem e seus aliados, descoberta no século XIX, revela o nível de sua manipulação. Ela não apenas controlava Suleimão emocionalmente, mas usava as inseguranças dele para influenciar as decisões políticas do império. Quando Suleimão morreu em 1566, Hürrem já havia garantido que seu filho Selim II assumisse o trono. Mas o legado de sua manipulação foi devastador. Selim II foi considerado um dos piores sultões da história otomana, levando o império ao início de seu declínio. Alguns historiadores argumentam que a manipulação psicológica de Hürrem foi tão profunda que infectou toda a dinastia otomana. Os sultões seguintes, criados sob a influência de suas táticas, nunca mais conseguiram exercer o poder com a mesma eficácia. Hürrem morreu em 1558, 8 anos antes de Suleimão, mas sua influência continuou através de seus filhos e da estrutura de poder que ela havia criado. Ela havia transformado o harém de uma prisão dourada em uma máquina política letal. Mas a pergunta que fica é: Hürrem era uma vítima que se vingou ou uma predadora que explorou a vulnerabilidade de um homem traumatizado? A resposta talvez esteja nas suas próprias palavras, escritas pouco antes de morrer. Usei minha prisão como escola e meus algozus como professores. Se isso me faz monstro ou heroína, deixo para a história julgar. E é aqui que a história de Hürrem se torna relevante para nossos tempos. Quantas vezes vemos pessoas usando traumas pessoais para manipular outros? Quantas vezes o poder é construído não através da força, mas através da exploração das vulnerabilidades emocionais? Hürrem Sultana nos ensina uma lição sombria sobre a natureza humana, que às vezes a diferença entre vítima e algoz é apenas uma questão de oportunidade, e que o poder mais perigoso não é aquele exercido através da força, mas aquele que domina a mente e o coração.
Se esta história te impactou tanto quanto me impactou durante minha pesquisa, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu trago mais segredos obscuros da realeza que vão fazer você questionar tudo que acredita sobre poder, amor e natureza humana. E me conta aqui nos comentários, você acha que Hürrem foi uma sobrevivente brilhante ou uma manipuladora cruel? A história está cheia dessas nuances, e é isso que torna os segredos da cama real tão fascinantes e perturbadores. Até a próxima revelação que vai abalar suas certezas sobre a história.